Nosso convidado de hoje é o Dr. Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira. É um prazer tê-lo conosco. Eu agradeço a vocês que estão aqui nos assistindo. Uma honra estar aqui nesse espaço tão importante, né, desse cenário Brasil. Muito obrigado, Dr. Correia. Nós que agradecemos, prazer tê-lo. Vamos falar um pouquinho de educação financeira? Bora? Onde é que ela começa e onde que ela atinge? Bom, a educação financeira é uma ciência humana. Se é humana, desde quando nascemos, deveríamos ter já, lá na tenra idade, quando a criança tivesse lá seus 2, 3, 4, 5 anos. Mas como assim? Nós estamos falando de educação financeira? Isso não é matemática, isso não é cálculo, não é planilha? Não, estamos falando de comportamento, atitude de como lidar com o dinheiro. Por isso, nós deveríamos ter a educação financeira, como já estamos fazendo, entrando dentro das grades curriculares para a criança lá no infantil, fundamental 1, 2, médio, para que a gente possa realmente ter uma cultura, até porque se trata de comportamento. E nossos comportamentos com relação ao dinheiro que não aceita desaforo, nós precisamos... Nem um pouco. Não aceita desaforo, nós precisamos tê-lo de forma assim como aliado, porque dinheiro como inimigo a gente sabe que não é nada bom. Sem dúvida. Agora, essa educação financeira objetiva o quê? A educação financeira tem como grande objetivo a sustentabilidade financeira, tanto no universo da família como no universo dos negócios. Sim. Nós temos muitas dificuldades de entendimento com relação a esses dois universos, né? Nós, como estamos numa família, nós temos lá os pais alimentando nossos filhos, nossos avós que alimentaram nossos pais. Todo esse processo, o dinheiro, né, sempre permeou a vida inteira de toda a nossa história. Então nós temos aí as jornadas da vida, né? Todo esse universo deveria estar ligado diretamente aos ensinamentos. O que fazer com o dinheiro? Tem um ditado que fala assim: pobre não é a pessoa que não tenha dinheiro, pobre é a pessoa que deixou de sonhar. E aí nós entramos com um ingrediente forte nesse universo da educação financeira, que é trabalhar o propósito do que estamos fazendo aqui na Terra. Se eu tenho um negócio, eu tenho que pensar em lucro. Se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma empresa família, eu tenho que pensar em sonhos. Então, sim, esses dois universos, eles trabalham essa sincronização, mas não deveríamos ter eles misturados, como hoje acontece. Sim. Pessoa física com pessoa jurídica, então, que conta eu tenho? Serve uma. Não. Então, a educação financeira, ela traz essa ciência humana, ela promove o equilíbrio entre o ser e o ter, para que a gente possa um dia manter. Porque um dos problemas seríssimos no nosso país é que nossos pais, avós, aposentados pelo INSS, 37 milhões deles, aposentados e pensionistas do INSS, 99%, Curi, é isso mesmo, estou falando para você, 99% dessa camada toda de aposentados e pensionistas do INSS depende de parentes ou de amigos, ou ainda tem que continuar trabalhando até o resto da sua vida. Só aí a gente já começa a perceber que nós estamos indo para uma sociedade, quando chegarmos em 2050, nós teremos mais pessoas aposentadas do que aquelas na ativa, o que vai representar ainda uma situação mais difícil, já que os filhos já serão avós também. Para a sustentação financeira, essa sustentabilidade da aposentadoria. Que nós não temos hoje. Sim. O Brasil já mostrou essa grande deficiência. E quando a gente olha para o universo da dívida no Brasil, também é crítico. São mais de 72 milhões de brasileiros hoje inadimplentes. Sim. Deixa de pagar suas contas em dia. Isso também é um grave problema, porque a sustentabilidade de uma pessoa vai resvalar aonde? Nas nossas empresas. Eu quero ser empreendedor, eu quero abrir a minha microindústria, meu microcomércio, eu quero ser um prestador de serviço. Não importa. Como é que você vai controlar e vai separar dinheiro de negócio e dinheiro de família? Aí está um grande cenário de problemas que a gente vem encarando. Esse é um dos propósitos do curso. Esse é um dos propósitos dessa temática educação financeira,
que obviamente vai para terapias financeiras, para mentorias, para cursos, para palestras, para livros. Tenho mais de 100 obras escritas sobre o tema educação financeira, inclusive com empreendedorismo também juntos, até porque não existe educação financeira só para pessoa física, mas também jurídica. Existe uma confusão patrimonial, via de regra, entre pessoa física e pessoa jurídica no país. Qual tem sido a taxa de sucesso das pessoas que têm feito o curso na aplicação na vida real? Quando ela entende, acho que sempre é compreensão. Acho que a consciência, né, Cury? Porque claro. Acho que o grande problema está na ausência da consciência e até de querer investir nesse segmento de conhecimento. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou ser um bom técnico, vou me aprimorar na parte técnica, só quando ele vai para o universo da gestão financeira dele, ele não dá tanta atenção assim. E a gente tem visto grandes quantidades de empresas, né, pequenas e micro e pequenas empresas, seja industriais, comerciais e até de serviços, elas têm uma grande dificuldade de gerir esse recurso, esse tripé que entra lá, marketing comercial, administrativo financeiro e produtivo. Essa relação aqui, ela precisa ter um alimento chamado comportamento atitudinal correto, em especial quando devemos separar o que é pessoa física da pessoa jurídica. Aí entra o imbróglio, porque a base dessa pessoa veio dessa ausência da educação financeira nessa família, nessa pessoa. Então, quando ele vai abrir o seu próprio negócio, quando ele se associa a alguém, ele leva esses vícios, esses hábitos. O mindset dele está fora. Levou para lá. E aí ele vai atuar de uma forma não estruturada. Então, o que é preciso é fazer com que essa alimentação desses ensinamentos, hoje é uma ciência humana cientificamente comprovada. Sim. Eu fiz meu mestrado, eu fiz meu doutorado, porque até então ela era vivenciada por mim, uma metodologia chamada DSOP, D de diagnóstico, S de sonho, O de orçamento, P de poupança. E a gente entende que cada vez mais as pessoas precisam desses ensinamentos, por quê? Porque se eu não aprender, Sim, eu vou sofrer as consequências. Às vezes a gente fala assim, uma empresa tem que faturar, vamos controlar, aumentar o faturamento, mas e o lucro? Onde está o lucro? é uma inversão de valores, é isso? Eu até trouxe dentro dessa linha uma nova metodologia empreendedora também. Foi meu pós-doutorado nos Estados Unidos, que eu trouxe que o lucro precisa ser distanciado do lugar onde ele está. Porque é assim, faturamento, custos, né, impostos, despesas, lucro, prejuízo. Aqui embaixo, na última linha. Você já ouviu falar? Você quer botar assim, em primeiro lugar, né? Você já ouviu falar, Cury? O que interessa é o que está na última linha. A gente ouviu muito falar isso. Nós somos dessa idade aí que todo mundo falava isso. E nós estamos trazendo um novo conceito. Eu sou empresário contábil, tenho uma empresa chamada Confirp, que hoje tem aí mais de 350 colaboradores, e a gente sempre implementou um jeito diferente, um DRE diferente, uma demonstração de resultado diferente. Se o lucro ou prejuízo está aqui embaixo, nós subimos isso para cima. Então nós temos lá o faturamento, lucro. Quanto eu quero ter de lucro? 5, 10, 15, 20, quantos por cento? Eu preciso estabelecer e aqui já falar, bom, eu só vou empreender se eu tiver lucro, em primeiro lugar. Então ficamos com essa mudança, trouxemos o lucro em primeiro lugar, depois vem os custos, vem os impostos, aí tem um outro elemento que a gente traz em primeiro lugar também, prolabore. Claro. O salário do sócio não pode ficar, né? Será que eu vou ter? Não, porque ele vai ter que sustentar a empresa chamada família aqui. Claro. Então ele não pode. Claro. Aí ele começa a pegar todo esse dinheiro que está aqui, começa a colocá-lo na empresa e começa a ter um problema e aí vai para falência. Aí quebra, perde tudo. Então esse modelo mental, que é esse mindset que você falou, ele precisa ter uma nova estruturação. Eu faturo, eu tenho quanto de lucro? Empreender sem ter lucro ou sem priorizar o lucro não é um empreendimento. Eu vou trocar moedas, eu só vou fazer ali um movimento, vai dar trabalho, vou quebrar, vou perder tudo que eu tenho, então eu preciso colocar o lucro em primeiro lugar.
Às vezes a pessoa fala assim, mas no começo às vezes não vai ter lucro. Irmão, mas você já precisa pensar na mentalidade com lucro. Grande parte dos empreendedores hoje no Brasil, micro e pequenos empreendedores, eles têm muita dificuldade de ter o lucro em primeiro lugar. Quando a gente vai para uma multinacional, ela já sabe que se não tiver lucro, ela fecha. Sim, Então, sem dúvida. Eu não quero nem saber se, Sem dúvida. se vai... Está no budget, né? Está lá no orçamento. O lucro tem que vir. Se não vier, a gente fecha essa operação ou remaneja, manda o CEO embora, faz qualquer coisa. Sim. Porém, nós que somos uma empresa, às vezes, que não tem uma estrutura, não tem um CEO, não tem uma consultoria, não dá para contratar muitas vezes, a gente tem que se educar financeiramente dentro desse universo empreendedor. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Tá. E eu tenho certeza que é um objetivo que trará muito sucesso para muitas pessoas e evitará muito desgosto para muitas pessoas que, infelizmente, perdem tudo porque não olham para essa palavra chamada lucro. E lucro não é palavrão, é obrigação de uma operação. É essa a filosofia? É essa a filosofia. Nós estamos no final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Queria agradecer você por estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre lucro em primeiro lugar, né? Tem uma obra que eu vou te dar de presente, que é Empreender Vitorioso, vai ser legal você tê-la. Muito obrigado. E passar Qual aí, é o nome? Empreender Vitorioso com sonhos e lucro em primeiro lugar. É esse que está aqui na tela? É esse que está aqui na tela. Ótimo. Vai ser bom. A recomendo para a mudança desse modelo mental, desse mindset que você colocou muito bem, para fazer com que o lucro seja parte do seu negócio, mas sempre em primeiro lugar. E lá na última linha, que tenhamos reservas financeiras para eventuais necessidades ou imprevistos que todos nós teremos. Sempre esse é o caminho. Reinaldo Domingos, queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito nessa empreitada que seja gloriosa e possa trazer felicidade para as pessoas. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!